Você já imaginou ter um ataque cardíaco sem sequer perceber? Pois saiba que isso é mais comum do que você imagina. Hoje vamos falar sobre os sinais de um inimigo silencioso, que muitas vezes são ignorados. Fique até o fim, porque essas informações podem salvar vidas. Quando pensamos em ataques cardíacos, geralmente imaginamos aquelas cenas dramáticas, aquela pessoa que pega dor no peito, aquela dor muito intensa. Mas a realidade é que muitos ataques cardíacos são silenciosos, com sintomas sutis ou até mesmo sem sintomas. E é por isso que é crucial estar atento a esses sinais que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Imagina isso, cerca de 20 a 40% dos ataques cardíacos são silenciosos. Isso significa que muitas pessoas podem estar sofrendo ataque cardíaco sem nem sequer perceber. E isso realmente é o que mostram aí os estudos. E aqui tem uma questão muito importante. Menos de 5% da população sabe identificar os sintomas de um infarto, mesmo sendo o infarto a principal causa de morte aqui no Brasil e no mundo. Imagine então quantas pessoas estão completamente alheias aos sinais de um infarto silencioso. Quase ninguém sabe. Então compartilha aí esse vídeo que com certeza você vai ajudar a salvar muitas vidas. E já aproveita para deixar o like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse é um assunto relevante e ele consiga distribuir esse vídeo para cada vez mais pessoas. E se você ainda não me segue, já clica aqui em seguir e ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Agora vamos entender a diferença entre o infarto clássico e o infarto silencioso. Ambos os infartos têm a mesma base, mas o que distingue deles, entre o sintoma clássico e o sintoma silencioso são o quê? São os sintomas ou a falta deles. Vamos entender uma coisa. Tá aqui, eu tenho um coração. Vamos entender um pouquinho sobre o coração. O coração, ele é um músculo que precisa de sangue rico em oxigênio e nutrientes para continuar fazendo as suas funções, que é bombear o sangue para todo o corpo. No ataque cardíaco ou infarto, há uma obstrução do fluxo sanguíneo em uma das artérias que irrigam o coração, que são as artérias coronárias, como essas aqui que eu vou mostrar aqui no meu modelo do coração. A formação de placas de gordura dentro das artérias, que a gente chama de aterosclerose, é a principal causa de infarto. A pessoa, por exemplo, já tinha uma placa de gordura que por algum motivo ela se rompe, por algum estresse, algum esforço físico, muito esforço, por exemplo. E aí quando essa placa de gordura ela se rompe, as plaquetas que fazem parte do sangue vão tentar estancar esse sangramento. E isso vai resultar na formação de um coágulo. Mas como é dentro de uma artéria, que é como se fosse um cano, esse coágulo ele vai crescendo e ele vai entupir, causando um bloqueio parcial ou total da artéria, resultando então em um infarto. O músculo cardíaco vai sofrer com a falta de sangue. Lembre que o sangue leva oxigênio e os nutrientes para o músculo cardíaco. E sem esse oxigênio, as células cardíacas vão começar a morrer rapidamente, dependendo de onde está a obstrução. Por exemplo, se é uma artéria principal, se é uma artéria mais secundária, se é no começo da artéria ou se é no finalzinho da artéria, tudo isso vai determinar, por exemplo, a gravidade desse infarto. É claro, se você foi rápido ao pronto-socorro ou demorou muito para ser tratado, também vai influenciar no grau da lesão. Agora, quais são os sintomas de um infarto clássico? Como a gente falou no começo do vídeo, só 5% da população brasileira sabe identificar os sinais aí de um ataque cardíaco clássico. Vale a pena então a gente relembrar. O primeiro sintoma de um infarto clássico é aquele desconforto no peito. Essa dor dura mais que alguns minutos, normalmente mais do que 5 minutos. É uma dor longa, de forte intensidade e que pode ir embora e depois voltar. Pode ser uma dor do tipo de pressão, peso, um aperto ou uma queimação. E essa dor ela acontece porque o músculo cardíaco está morrendo. O segundo sintoma de um infarto clássico é o quê? A irradiação da dor. A pessoa, além de sentir a dor no peito, ela sente um desconforto em outras áreas. Essa dor ou dormência, ela pode ir, por exemplo, para o braço esquerdo, pode ir para as costas, pode ir para o pescoço, para a mandíbula também, pode ir para o estômago. Enfim,
essa dor também pode se irradiar. O terceiro sintoma é falta de ar, é a dificuldade de respirar. O seu coração está sofrendo, ele não está bombeando direito, então pode dar realmente como sintoma essa falta de ar. O quarto sintoma de um infarto clássico: suor frio, palidez ali no seu corpo. Pela dor, né, pelo mal-estar, a gente vai ter uma descarga de adrenalina e vai ter aquele suor frio, gosmento, pegajoso, e a pessoa fica pálida. O quinto sintoma: náusea, vômito. As náuseas e os vômitos são devido a uma reação que a gente tem de um nervo chamado nervo vago. O sexto sintoma: tontura. Essa tontura ela pode levar até um desmaio. E o sétimo sintoma clássico de um infarto também é a ansiedade. Por essa descarga adrenérgica, você vai se sentir como se estivesse ansioso, aquela sensação ali de algo ruim que está prestes a acontecer. Agora, vamos aos sinais que você precisa ficar atentos, que são os sinais e os sintomas de um infarto silencioso. Por que você tem que ficar muito atento? Porque os sintomas podem parecer tão leves que muitas vezes são confundidos com desconfortos ou outros problemas aí menos sérios, e aí podem até ser ignorados. Não ignore esses sintomas. Primeiro sintoma de um ataque cardíaco silencioso: fadiga. A pessoa pode sentir aquele cansaço, desconforto físico, um mal-estar indefinido, sabe? Pensar que, por exemplo, é por um excesso de trabalho, falta de sono ou mesmo pela idade. O segundo sintoma: desconforto leve no peito. Lembra que a gente conversou que o infarto clássico tem uma dor muito forte, mas um infarto, que ele é um infarto silencioso, você pode ter aquele incômodo ali, aquela dorzinha chata que não esquece, e ela não ser tão intensa. A maioria dos infartos cardíacos, né, dos ataques cardíacos silenciosos, envolve uma dor leve, sutil ou um desconforto aqui no centro do peito. O terceiro sintoma de um ataque cardíaco silencioso: sudorese. Você fica suando sem estar quente, sem estar fazendo um exercício, tá esquisito. Tem que lembrar que isso pode ser ali um ataque cardíaco silencioso, e você deve sim procurar um pronto-socorro, especialmente se você for diabético, e já eu vou te dizer o porquê. Quarto sintoma: falta de ar. Mas é uma falta de ar leve, e muitas vezes é aquela falta de ar de que você não fez esforço nenhum, você não subiu nada, você subiu às vezes 4 lances de escada e já tá com aquela falta de ar. Pode ocorrer sem a dor no peito, é algo comum da gente acontecer também, especialmente em mulheres, isso acontece muito. Isso daqui a gente chama também de falta de ar desproporcional aos esforços. Por quê? Porque às vezes você faz um esforço muito pequeno e aquela falta de ar vem ali realmente muito forte. Então, sinal é ligado. O quinto sintoma de um ataque cardíaco silencioso são as náuseas. A pessoa pode achar que, por exemplo, é uma simples indigestão ou até mesmo uma virose, que está gripado ali, mas se você tiver esse sintoma junto, por exemplo, com suor frio, desconforto no peito ou também fadiga, você deve realmente ligar o sinal vermelho e procurar uma avaliação médica. E o último sintoma é desconforto em outras partes do corpo. Novamente, um desconforto leve, diferente ali do infarto clássico, por exemplo, um desconforto na mandíbula, no estômago, no pescoço, uma pressão ali nas costas, sentindo ali que tem algo ali amarrando as costas. Não ignore esses 6 sintomas. Procure uma emergência médica. Agora eu quero te falar uma coisa que é muito importante. Quais os fatores de risco para um ataque cardíaco silencioso? São os mesmos fatores de risco para quem tem, por exemplo, um risco mais elevado de ter um infarto clássico. Tudo que causa aterosclerose, tabagismo, diabetes, pressão alta, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, que é a falta de exercício físico, colesterol, tanto HDL baixo quanto o LDL é mais alto, colesterol ruim alto, a lipoproteína A elevada, inflamação, idade, né, também interfere. A mulher na pós-menopausa, acima de 55 anos, ou um homem com mais de 45 anos, eles têm mais realmente risco de ter um ataque cardíaco. A gente também tem que ficar ligado na história familiar, né, de um histórico de infarto ou derrame. Todos esses fatores de risco, de todos eles, eu tenho que frisar o mais importante, que é o que? Diabetes. Sabe por quê? Porque a diabetes, ela ataca silenciosamente os nervos do teu corpo. Por isso que quem tem diabetes tem risco de sentir, por exemplo, o quê? Aquele formigamento ali nos pés, nas mãos. Imagina só, se o
diabético ele não sente direito os pés e as mãos, o diabético também ele vai ter o que a gente diz que é um ataque ali dos nervos do próprio coração. Por isso quem é diabético tem mais risco de ter um infarto silencioso. A dor que era para ele sentir, ele simplesmente talvez ele nem sinta. É como se ele tivesse ali, por exemplo, com o coração anestesiado. Só que a dor ela é um ótimo sinal para o nosso corpo. Por quê? Porque a dor ela serve como alarme. Então sempre que você tem dor, o que você vai fazer? Você vai correr para um hospital, você vai buscar ajuda médica. E o diabético ele não vai ter esse alarme ligado. Já pensou? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se ainda não me segue, já aproveita, clica aqui em seguir e ativa também o sininho para poder ser notificado sempre que tiver vídeos novos. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!